Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um períodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal. Porém, vocês vão ficar com alguns cortes, relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, tá? Mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes. Então, para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de superchats, de conversa. No canal de cortes, esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então, iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês. Quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. Conto de Natal do meu pai. Olá, assombrados, eu tenho um relato para contar para vocês. Eu sou fulana, tenho 36 anos e moro na Grande São Paulo. Sempre, na época de Natal, o meu pai conta essa história para nós. Este relato é do meu pai. Ok, eu sei que tá bem mais para um conto de Natal do que um relato em si. E quem contou para ele foi o seu bisavô, que era sueco, e veio dele essa tradição. Eu sei que parecerá mais uma lenda perdida no tempo, ou um conto de bondade, ou uma lição de vida, porém ela é bem tocante e ainda emociona todos que a escutam. Tenho que avisar também que é um conto, sendo assim, é passado de geração em geração na nossa família. Com isso, não posso afirmar se aconteceu aqui no sul do Brasil, no Paraná, onde esse bisavô do meu pai imigrou, ou se aconteceu lá na Suécia, ou até mesmo se aconteceu. Também não sei se é uma tradição de Natal da Suécia contá-la nessa época natalina para aquecer com gratidão os corações. Bom, obrigado, adoro o canal, sou fã e em breve envio meus relatos pessoais, pois de assombração e sobrenatural eu tenho algumas boas histórias para contar. Muita paz, energias positivas e felicidades. Se chegar até vocês esse e-mail, desejo um Natal iluminado e um 2017 abençoado, para vocês verem que esse relato ela me mandou em 2016 e eu estou contando no Natal de 2019. Então eu não sei se ela está assistindo, mas vamos lá. Conto de Natal do meu pai. Peter, um garoto muito pobre, saía da igreja na véspera de Natal. Era tradição ele ir com os pais todos os anos, porém naquele dia ele foi sozinho. Foi para agradecer a Deus e pedir a melhora da saúde de sua mãe e um emprego para o seu pai, pois a situação estava muito difícil. Enquanto pedia, sentiu tristeza, pois até o momento que tinha saído de casa, seus pais não tinham se alimentado. Pensou em pegar uns lanches da ceia da igreja, porém uma voz o censurou e ele se envergonhou. Pensou em pedir para o responsável da ceia, porém ficou com medo de ser enxotado como mendigo. Deixou os pensamentos de lado, se concentrou, rezou, agradeceu, participou, assistiu à missa e essa terminou. Porém, ele ficou alguns momentos a mais em oração. Quando resolveu ir embora, exatamente no momento que saiu, ele deu de cara com um garotinho de menos idade que ele, tão pobre quanto. Parecia ter uns 4 ou 5 anos de idade. E Peter observou que o menininho estava muito mal agasalhado, que deveria estar com fome e frio, e o que causava ainda mais estranheza era que não parecia haver ninguém por ele naquele lugar. Fazia muito, mas muito frio aquele horário,
e Peter sentia dentro de si o dever de ser responsável por aquela criança até encontrar os seus pais. Chamou o garotinho para conversar e esse, meio desconfiado, foi. O garoto perguntou ao menininho por que ele estava ali e onde estavam seus pais. Porém, o menininho só sorria e cantava canções de Natal e parecia irradiar muita paz de tão feliz que pouco se importava com o frio. Peter, impressionado, quis ajudá-lo de qualquer forma. Procurou ao redor para saber se encontrava o responsável por aquela criança, mas só viu bem ao longe a multidão que estava na igreja se dispersando entre as ruas, claramente indo para suas casas, deixando aquele lugar ainda mais vazio e silencioso. Ele sentiu dentro do seu coração que deveria dar segurança e esperança àquela criança. Pensou em levá-la consigo para casa, porém foi sensato e o levou para dentro da igreja. Ali, protegidos do frio, chegando no interior, perto do altar, ele não encontrou ninguém para direcioná-lo no que fazer naquele caso. Achou tudo muito estranho, pois tinha que estar ali o padre e outras pessoas para arrumar o local, pois na manhã seguinte seria a missa de Natal e bem cedo. Com o passar dos minutos, o garoto notou, para sua surpresa e angústia, que apesar daquele frio congelante, o garotinho estava descalço e com os pés que iam da cor roxa para azul. Com isso, Peter segurou os pezinhos do pequeno amigo e começou a aquecer com as suas mãos até senti-lo aquecido e voltar o rosado normal de pés de criança. Bom, por esse frio, talvez tenha acontecido na Suécia, então, né? Algum conto de lá, porque aqui nessa época do ano não é tão frio, né? Quer dizer, não é frio, mas se faz um frio não chega a ser tanto. Bom, naquele momento, como se fosse uma boa intuição, ele resolveu tirar os sapatos e as meias e calçá-los no pequeno, pensando, mesmo que seu calçado ficasse grande, ele estaria protegido. Quando Peter amarrou o último calçado e pensava em perguntar se o pequeno estava com fome, a criança sorriu, deu-lhe um beijo e saiu correndo porta fora da igreja, disparando como um raio rumo àquele frio e a uma noite escura com neblina cortante. Correndo atrás do pequeno, o garoto verificou todo o terreno da igreja, as ruas ao redor e nada. Ficou receoso com o que estava acontecendo. Nos seus pensamentos, ele estava frustrado por ter perdido de vista uma criança tão pequena justamente em uma noite tão fria como aquela. Caminhando, ele rezava pela proteção da criança e começou a entoar as mesmas canções que o garotinho cantava quando o conheceu. Aquilo fez seu espírito se aquecer e sentir paz, até sentir seus pés doerem de frio e doer ainda mais com o pensamento da possível surra que ele levaria do seu pai quando esse percebesse que ele tinha dado seus únicos sapatos a um estranho. Pelo caminho, ele via pelas janelas das casas pessoas confraternizando, crianças bem agasalhadas, mesas fartas, presentes. Não reclamou da sua sorte, porém desejou que pudesse, a partir daquele momento, ter uma vida bem mais confortável e feliz. Também pediu que uma graça fosse concedida a seus pais e seguiu seu caminho. Em casa, apesar do medo, chegou e contou para o seu pai sobre o menininho. Disse também que deu seu par de sapatos, pois ele estava descalço. E o pai, ao invés de surrar ou brigar, disse ao garoto que ele ficaria 1 ano, ou até mais, sem outro calçado, e só andando de chinelos, pois não tinham nada mais. O pai estava tão cansado, triste e, com certeza, com tanta fome, que evitava qualquer conflito. Assim como tinha feito momentos atrás com o seu pai, o garoto foi até a cama onde estava dormindo sua mãe, deu-lhe um beijo em sua testa, febril, e desejou um bom Natal. Deitou na sua cama e dormiu. Teve sonhos com uma vida próspera e feliz com filhos, esposa, seus pais, uma bela casa com mesa farta, uma vida confortável como tinha pedido em oração,
enquanto caminhava de volta para casa. Ainda sonhando, ele pôde ouvir uma voz calma e acolhedora que dizia: "Cuidou do meu filho? Eu cuido de você e de sua família. Aguarde." Nesse momento, o garoto acordou com um pulo, pois batiam em sua porta com um estrondo que acordou não só ele, porém sua família toda. Ao abrir a porta, estava ali um jovem senhor, bem arrumado, que pediu a ele para chamar o seu pai. Então, naquela manhã de Natal, como que por milagre, aquele moço fez uma proposta de trabalho ao pai de Peter. Ele iria construir uma casa de madeira da base até o teto. E além disso, aquele senhor muito educado pediu desculpas porque tinha vindo incomodá-los naquele dia, explicando que há algumas semanas antes, ele sentiu dentro de si um chamado que precisava encontrar naquela região alguém bom no seu ofício e honesto com os clientes. Porém, só teve decepções. Até que ouviu, no dia anterior, sobre o bom trabalho e honestidade do pai de Peter. E desde então sua mente não sossegou enquanto não o encontrasse. Até quando o encontrasse. Combinado tudo, o pai, muito observador e generoso, se atentando às condições daquela família e com a intuição que provavelmente não teriam uma refeição, os convidou para se juntar a ele em um almoço de Natal, onde estariam seus familiares e futuros moradores da casa que seria construída. Quando o pai ia recusar a oferta e agradecê-lo, pois não podiam comparecer àquela ceia sem sua esposa e por causa da sua frágil saúde, eis que surge em pé a mãe de Peter, dizendo que seria um prazer passar aquele dia com eles. Ela levantou depois de meses debilitada e com melhor aparência do que a noite anterior. Enquanto o senhor ficou na porta esperando para conduzi-los até sua casa, a família estava a vestir seus melhores trajes para aquela ocasião. Peter, muito feliz, agradecia pelo milagre acontecido. Rezava, agradecia, cantarolava e vibrava enquanto se trocava e, em um gesto habitual, pegou um par de meias e abaixou para pegar seus sapatos. E aí ele lembrou que só teria seus chinelos para calçar. Guardou as meias e, para sua surpresa, do alto do armário caiu no chão seus sapatos. Estupefato, recolheu-os e pôde ver que estavam como novos, limpos, cheirosos e brilhantes. Sem acreditar naquilo, porém com pressa para não atrasar aquele bom senhor e também com muita fome, calçou o primeiro pé e sentiu algo. Dentro de ambos calçados havia notas de dinheiro que poderiam garantir àquela família pelo menos alguns bons meses de tranquilidade. E o mais surpreendente é que em uma dessas notas podia-se ler em letrinhas infantis: "Obrigado por cuidar de mim." Olha o conto de Natal! Que legal! Isso é para mostrar que quando a gente ajuda uma pessoa, a gente, por pouco que seja, né? Como, mesmo eles não tendo condições, não tendo muito, o pouco que tinha, ele ainda deu e ajudou um que tinha menos ainda, né? E isso foi recompensado. E a gente é recompensado pelas coisas boas que fazemos, né? Tudo que vai e volta. Assim como as coisas ruins, né? Como a gente vê nos dias de Maledite, né? Ferra os outros e é ferrado em dobro. Da mesma forma, quando a gente... Mas não por interesse, não, vou ajudar aqui porque eu vou ganhar mais dinheiro ainda se eu ajudar aqui, então eu vou ajudar, só para ganhar mais dinheiro. Não é bem assim. Quando isso é feito de coração, né? Uma coisa assim que vem de dentro, aquela coisa, né? O retorno vem também. Que legal. Ai, sabe o que me lembrou uma música? É uma música? É uma história? Minha avó contava e eu achei isso aí, acho que... Ai, como que é? Que o cara dá um pão pra ele, pede pra ele só abrir... ele vai trabalhar pra um cara, um rapaz simples,
pobre e tal, vai trabalhar para um cara, né, para ganhar dinheiro. Ele falou, bom, você trabalha para mim, eu vou te dar o dinheiro, tal. E aí ele trabalha. Ele trabalha anos se dedicando ao cara e o cara nunca deu dinheiro pra ele. Tipo, dava muito pouco, ele não conseguia voltar e não sei o que e tal. E aí um dia ele resolve ir embora. Falou, não, eu vou embora, não dá mais pra trabalhar assim, dediquei toda a minha vida e não sei o que. Aí o cara pergunta pra ele, eu não sei, o cara dá um pão pra ele, pede pra ele só comer o pão quando ele chegar na casa dele. Uma coisa assim, sabe? Eu não vou contar o fim da história, porque essa história é muito legal. Se vocês não conhecem e quiserem, eu posso procurar e contar aqui no canal também. Não sei se isso... Provavelmente isso não aconteceu. É um conto também, mas é muito legal, muito interessante. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Relato natalino, relato natalino. O boneco do Papai Noel. A moça que nos conta esse relato diz que teve uma infância muito humilde. Diz que ela nunca ganhou presente de Natal na infância dela, nunca teve uma ceia de Natal, muito menos uma árvore de Natal. E com o tempo ela acabou que deixou de acreditar no espírito natalino. E ela acha que foi por isso que ela se encantou tanto por aquele boneco. Mesmo depois de adulta, quando ela viu aquele boneco, ela ficou pulando e radiante feito criança. Era um boneco de um Papai Noel, todo sorridente, e tinha um sininho na mão. E quando você apertava um botão, ele tocava o sininho. Tim, 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 tim. Tim, 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 tim. Tim, 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 tim. Foi a patroa quem deu esse Papai Noel pra ela. E quando ela ganhou, que a patroa deu pra ela, ela disse, ai, é lindo, amei, adorei, vou colocar na parede, na meia parede que tem lá em casa. Então ela levou o Papai Noel toda contente pra casa e colocou ali naquela meia parede. Essa meia parede que ela diz, eu acho que ela diz que divide a sala da cozinha. Eu acho que é aquele tipo balcão americano, sabe? Aquele murinho que fica entre a sala e a cozinha. Então ela colocou ele ali em cima e como ela não tinha árvore de Natal, não tinha decoração de Natal nenhuma, ela deixou ele ali como destaque, que dava até pra ver o Papai Noel do quarto dela. Então era assim, quando se acordava, a primeira coisa que você via quando olhasse pra fora do quarto era o Papai Noel lá, paradinho, sorrindo pra você. Mas um dia ela acordou e bateu o olho lá na cozinha e o Papai Noel não tava em cima do murinho. Instintivamente ela desceu o olhar e o Papai Noel estava lá no chão, em pé, olhando para ela. Só que, detalhe, não era o boneco do Papai Noel, era um homem. Na verdade, era um anão ou um gnomo. Ela disse que era igualzinho o boneco, cabelo branco, barba branca, roupa vermelha, com o sininho na mão. Ele estava em pé ali, quase na porta do quarto dela. E diz que era um anão, gente. Na hora ela sentiu, diz que o cabelo arrepiado do pé da nuca em direção à cabeça. Sabe, sentiu aquele gelo na espinha, aquele medo. E quando esse Papai Noel, o anão, o gnomo, sei lá, percebeu que ela estava vendo ele saiu correndo em direção à cozinha. E ela jura, ela garante que não era sonho, ela estava bem acordada. Tanto que os filhos dela estavam dormindo no quarto ao lado. Daí ela levantou da cama e foi atrás do né? Do anão. Ela ficou com medo que ele tivesse ido pro quarto das crianças. Então ela levantou, olhou na cozinha, não tava lá. Olhou no banheiro, não tava lá. Entrou no quarto das crianças, olhou embaixo da cama, nada. Aí ela perguntou para as crianças se eles tinham sonhado alguma coisa meio estranha. Ninguém, as crianças não sonharam. Ela acordou as crianças. E mesmo assim ela achou melhor levar os filhos dormir na cama dela. Então ela tirou as crianças de lá e colocou na cama dela. Então quando amanheceu, ela encontrou o boneco, que daí já era só mais um boneco. Mas a primeira coisa que ela fez foi enfiar esse boneco no saco de lixo e jogar fora. Ela disse que até hoje ela tem trauma de boneco de Papai Noel. E no Natal, o máximo de decoração que ela coloca na casa dela é um pisca-pisca e olhe lá. E aí ela ainda fala pra gente assim,
Meu, presta atenção. Já reparou que todos os papais noéis, já reparou que todo Papai Noel é anão? Ela falou, não é psicose da minha cabeça. Todos têm uma perninha curta, são gordinhos assim, com barba, tipo, tudo parece anão os bonecos de Papai Noel. Ou gnomos, seriam gnomos? Ela tem esse trauma na mente dela. E aí, gostaram do relato do boneco do Papai Noel que vira anão de noite? E aí, você tem algum boneco de Papai Noel que tem um sininho na mão? Na casa da minha nona tinha um. Ele andava um pouquinho e tim, 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 balançava o sininho. Mas nunca vi ele virar anão. Virar gente, gnomo. Vocês têm algum enfeite desse na casa de vocês? Algum enfeite de um Papai Noel? Será que ele vai criar vida à noite, na noite de Natal e sair andando pela tua casa? Preste atenção, fique atento com o Papai Noel. Carta de Natal. Olá, Ana, tudo bem? Estou acompanhando há pouco tempo o seu canal e eu tenho um relato para você. Tá. Desculpa. Aconteceu faz muito tempo, mas muito tempo. Eu acho que antes de 2010. Eu não lembro quando foi que isso aconteceu, mas na época de Natal, eu lembro que escrevi de verdade uma carta para o Papai Noel. Sinceramente, eu não sei porquê, mas escrevi de todo o coração a carta, acreditando mesmo no tal velhinho. Na carta continha os seguintes pedidos. Não pedi nada de presente, nem nada de presente, nada disso. Apenas escrevi pedindo tenho vergonha de dizer, mas um namorado. E na carta eu pedi que ele fosse romântico, fiel, estudioso, trabalhador, honesto, bom homem. Tudo isso de bom sobre um homem bom. Tá, até então fiz a carta acreditando no tal Papai Noel e sim, escrevi a carta de coração, tendo muita fé. Peguei a carta, fiz um envelope de papel de folha de caderno, escrevi Papai Noel e então deixei ela embaixo da árvore de Natal. Detalhe, a árvore de Natal de casa é antiga, mais antiga que eu, mas o pé dela não é aqueles pés de 4, formando um X, sabe? Por ser antigo, a parte que sustenta a árvore é tipo igual a um vaso de plantas, redondo, cheio de coisa dentro para fazer peso. Mas não é muito pesado. E nele já vem com um pedaço de pau com furo para colocar os galhos das árvores. Segue uma imagem que lembra a minha, mas não é nada parecido, só para ter uma noção. Ela mandou uma imagem aleatória só para ter uma noção da árvore. Bom, então fiz com que a carta ficasse um pouco menor que a parte que sustenta a árvore e assim poder ficar escondida. Até porque eu tinha vergonha de alguém ver e ler a minha carta, né? Tipo a minha mãe ou meu irmão. Quantos anos você tinha quando escreveu? Bom, passou os dias e tal, e nada... Passou uns dias e tal, e nada. A carta continuava lá, de boa. Mas então, no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, acordei, esperei a minha mãe sair da sala para ver se a carta estava lá. E para minha surpresa, a carta não estava lá. Ela sumiu. Fiquei pensando, minha mãe achou e jogou fora. Então fui, verifiquei todos os lixos e nada, nenhum papel picado. Até porque a minha mãe iria zoar a minha cara se ela tivesse lido. E a peça da minha mãe é assim mesmo, ela iria me zoar. Eu achei estranho, ela não falou nada. Não tinha nada picado ou rasgado no lixo de casa. Assim que se passaram uns dias, perguntei à minha mãe e a minha surpresa foi não sei o que, foi um espanto. Ela não viu nada. Aí eu já fiquei meio que em choque. Alguém pegou a carta que eu escrevi de coração pedindo um namorado. Eu tava com medo. E hoje, Ana, eu digo que estou namorando e
e parte que estava na carta é o meu namorado. Tá, isso aqui não é para falar. Tá, isso aqui é que ela pediu para não falar isso aqui. Não tem nada demais, mas ela pediu para não falar. Bom, é isso. Hoje eu agradeço por ter um homem como ele. Então, bom, Ana, e hoje eu digo que estou namorando e parte que estava na carta é o meu namorado. Então, é um homem praticamente do jeito que ela pediu na carta. Hoje eu agradeço por ter um homem como ele, que me ajuda, me incentiva e tudo mais. E acredito que quem pegou a carta ou foi alguma coisa boa, ou até mesmo Deus, ou um anjo dele, pois eu demorei para conhecer o meu primeiro namorado. Desde já, obrigada pela atenção. Então, ela escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo um homem bom para ela. E depois de alguns anos, realmente chegou um bom homem. E a carta sumiu da árvore. Peraí. O milagre da Santa. Também não é exatamente de Natal, tá? Mas é uma coisa bonita. É uma moça. Olá, Matheus e Ana, eu amo o trabalho de vocês, parabéns. O meu nome é Fulana, tenho 24 anos, sou casada e moro em Anápolis, Goiás. É isso, Anápolis? Eu vejo a placa de Anápolis quando eu tô na estrada, né? Também estamos pra cá. Anápolis? Analândia, não é Anápolis, é porque eu falo a minha cidade. É Analândia que eu vejo, eu acho. Ou é Anápolis? Agora eu não sei. Bom, no começo do ano passado, comecei um novo emprego que exigia muito de mim. Não aguentei a pressão e fiquei doente. A minha doença foi diagnosticada como transtorno de ansiedade generalizada. É uma doença horrível que mexe com todo o corpo e com o sistema nervoso. Fiquei muito mal e não conseguia sair de casa. Pedi demissão do emprego, pois não conseguia mais trabalhar. O ano passado, eu fui em vários psiquiatras, tomei remédios e não tinha resultado no tratamento. Eu já não aguentava mais. Cheguei ao ponto de pensar em cometer suicídio. Eu sou devota de Nossa Senhora e ao longo da minha doença sempre rezava pedindo cura. Em um dia, já sem esperança, acendi uma vela amarela e pedi para Nossa Senhora um caminho, uma luz. Estava desesperada e não aguentava mais viver daquele jeito. E em seguida eu fui para o quarto dormir. Quando acordei, à tarde, no corredor da minha casa, cheirava rosas e fiquei sem saber de onde vinha aquele cheiro. Não tinha rosas na minha casa. E o cheiro ficava mais forte na sala, onde eu tinha acendido a vela. E eu vi que a vela estava em formato de uma santa. Não acreditando, mostrei para todos da minha família e todos confirmaram que realmente era o formatinho de uma santa. Depois de um mês, um amigo me indicou um psiquiatra que me passou um tratamento adequado. Levou um tempo e hoje eu tô curada. Não sinto mais nada e não preciso mais de remédios. Voltei à vida normal e estou em um novo emprego e feliz. Eu acredito que seja um milagre. A fé é algo surpreendente e acredito sim que Maria passou na minha casa e iluminou o meu caminho. Até hoje a minha família e nós ficamos impressionados com tudo isso. Gostaria muito que esse meu relato fosse contado. Seria uma inspiração de fé para as outras pessoas que estão passando pela mesma doença que eu tive.
Apenas peço que o meu nome não seja revelado. Tudo bem. E aqui tem a fotinho que eu vou colocar agora para vocês aqui. Aqui. Cadê? A fotinho da Santa. Uai, Ana, onde você colocou aqui? Aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Tá vendo, ó? Como queimou? Olha lá, ó. A vela queimou e ficou nesse formatinho. Não é mesmo formato como se fosse uma rocha, né? Uma rocha aqui, um negocinho aqui em cima e uma santa ajoelhada com aquela roupa assim, com a mãozinha assim, ó, ajoelhada de frente a esse altar, a essa rocha, não sei aí, ó. Parece um manto, tá vendo? E a santinha ajoelhada com a mão assim, ó. Assim. De lado, assim, ó. Parece. É como se fosse um sinal, assim, pra... Aí, isso, junto com o cheiro de rosas, que é sempre ligado a uma presença divina, uma presença boa, quando você sente cheiro de flor. E ela sentiu um forte cheiro de flor que ficava mais forte ainda na sala onde estava sendo queimada essa vela. E a hora que a vela termina, ela tá com esse formatinho. Então, é como se fosse um sinal, assim, pra dizer, olha, eu tô com você, eu escuto as suas orações, ou fique tranquila, tudo vai dar certo. Legal isso, né, gente? E realmente parece, olha lá. Que é visita natalina. Vamos ver aqui, é um moço que nos conta. Visita natalina. Olá, Ana, acompanho o canal há algum tempo, agora já sou inscrito e virei fã. Vi que há possibilidade de enviar relatos sobrenaturais, então resolvi compartilhar algo que aconteceu comigo. O texto será grande, mas tudo que você lerá é completamente verídico, não há nada inventado. Eu prezo pela sinceridade. Eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Bom, o relato que venho contar aqui hoje aconteceu comigo na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2015, na casa da minha avó, que mora na mesma cidade que eu. A minha avó mora em um bairro afastado do centro da cidade. No entanto, todos os anos eu passo o dia 24, véspera de Natal, em sua casa, uma vez que ela é enferma. Ela sofreu um AVC há mais de 10 anos e não se recuperou desde então. E vive aos cuidados das minhas tias paternas. Eu sempre senti que sou meio sensível em relação às questões sobrenaturais e ou espirituais do mundo em que vivemos. Nunca me senti confortável nas casas que a minha avó morou. Eu achava sempre que algo pesado ou negativo circulava pelos ambientes que ela morava, ou que então estavam ao redor dela. Já faz bastante tempo que ela vive nessa casa. Após a morte do seu segundo marido, que não é o meu avô, e do filho mais novo, o meu tio, que morava com ela, e os dois tiveram mortes meio complicadas, sabe? Ligadas ao câncer. No dia 24 de dezembro de 2015, como de costume, eu fui para a casa dela com a minha tia, que cuida da minha avó. Minha irmã e meu cunhado também, para passar a véspera de Natal lá. Porém, há uma outra tia minha que também ajuda a cuidar da minha avó, que mora no mesmo quintal e dorme na casa da minha avó, para que a minha outra tia possa voltar e descansar. Consequentemente, naquele dia, o namorado dessa minha tia, que mora no mesmo quintal da minha avó, decidiu levá-la para passear. Disse que iria visitar uns parentes no interior e pediu que eu ficasse na casa naquela noite com a minha outra tia, a que vai e volta diariamente da casa da minha avó, para ajudá-la, já que sozinha fica inviável, pois caso precisasse de algum auxílio noturno com a minha avó, né, sozinha é complicado.
E eu não vi nada demais. Apesar de não gostar de dormir fora da minha casa, aceitei tranquilamente. Mas algo estava me incomodando e achei que poderia ser o calor ou simplesmente o fato de estar cansado. Cansado não, casando, ou pelo simples ou simplesmente o fato de estar casando ou cansado, não sei. Bom, depois de toda a ceia, todos os outros foram embora, só restou na casa minha avó, minha tia e eu. Visto que o quarto da minha avó é pequeno, só minha tia dormiu lá, em um colchão no chão. Por conta do outro quarto ser muito quente, eu resolvi dormir no colchão no meio da sala mesmo, debaixo do ventilador de teto, que fica perto do quarto da minha avó. Já passava da meia-noite, no caso já era dia 25 de dezembro, e como demoro para pegar no sono, fiquei vendo um filme que estava passando na TV, e a minha tia e a minha avó já estavam dormindo. E de repente eu apaguei, nem prestei atenção no filme. Eu simplesmente acordei totalmente engasgado, como se alguém tivesse me sufocando. Minha garganta ficou seca e ao mesmo tempo eu senti muita saliva acumulada. Entrei em desespero. Eu lembro que cheguei a sentar no colchão para tentar me tranquilizar. Quando estava melhor, deitei de novo. Olhei a hora e, se não me engano, era 3h15 da manhã. A casa da minha avó tem gatos. Quando reparei, havia 4 deles no colchão junto comigo, com os olhos arregalados, direcionados para o lado da cozinha. Eu achei estranho, voltei a deitar e os gatos estavam super assustados. Não consegui mais dormir. O meu celular descarregou completamente e a casa estava extremamente quente, com um vapor sem igual. O ventilador e climatizador, mesmo ligados, não estavam ajudando em nada. A casa estava um breu e a única luz acesa era da varanda, que mesmo assim, muito mal dava para enxergar o meu relógio de ponteiro. Tentava dormir e nada. Quando do nada comecei a ter aquela sensação de estar sendo vigiado. E de repente me bateu um arrepio. Algo como um sinal me avisando que tinha alguma coisa na cozinha. Eu olhava com cuidado, eu tinha medo do que eu poderia ver lá. Os gatos estavam com mais medo do que eu, e eu comecei a ouvir como se pessoas estivessem conversando na cozinha, discutindo alguma coisa. E depois barulhos de alguém arrastando chinelos. Tentei pensar o mais positivo possível, e quando pensei, não é nada, veio um barulho da cozinha, como se fosse um bu, ou um arrastar maior de chinelos, bum, assim. Talvez os 2 barulhos juntos. E uma gata veio correndo, bateu na parede, tadinha, e veio para o colchão, fincando a unha no lençol, assim. Todos os gatos se juntaram perto de mim, e a minha sensação era que algo ruim sairia da cozinha. E eu comecei a rezar pedindo proteção. De repente eu apaguei. E quando acordei de novo, senti algo passando por trás de onde eu estava deitado. Algo muito rápido. Escutei barulho de passos, de chinelos e um vento. Na hora eu me arrepiei. De olhos abertos, tentei novamente não acreditar naquilo. E aí escutei barulho de alguém sentando no sofá e fazendo um som de respiração, sabe? De alívio, tipo... Sabe? Quando faz assim... Como se estivesse cansado e ao sentar estaria expressando alívio. Continuei quieto e de olhos abertos. Mas aí, logo escutei alguém daquele lado do sofá falando... Ei! Mas foi forte, tentando chamar minha atenção, sabe? Eu gelei na hora, quase morri do coração. Na mesma hora, os gatos saíram correndo e eu tentei me levantar do colchão para ir ao quarto da minha avó chamar minha tia. Lembrando que ele estava dormindo na sala, então o sofá era ali do lado, né? Alguma coisa me segurou para eu não levantar. Me segurou entre aspas, sabe? Assim, alguma coisa me segurou para eu não levantar. Eu senti que eu deveria ficar ali, que era melhor.
e rezei uma oração de Ave Maria, pois eu sou católico, e no mesmo instante eu apaguei de novo. Acordei com a minha tia me chamando para tomar o café da manhã. Eu nunca rezei tanto pelo amanhecer. Nunca tinha olhado tanto para um relógio na minha vida. E levantei sem forças, uma sensação de noite mal dormida, pálido. E minha tia perguntou por que de todas essas expressões corporais. E ao responder a ela, eu disse que também e ao responder, ela disse que também sentiu a elevada temperatura, aquele calor fora do comum, os barulhos e a sensação de ter mais alguém na casa, ela também sentiu. E que pensou ser coisa da cabeça dela. A manhã do dia 25 de dezembro estava leve, completamente diferente da madrugada. Depois de analisar todos os fatos, chegamos à conclusão que isso tudo pode ser o espírito do filho da minha avó, que teve uma morte bem ruim devido a uma doença séria. Uma vez que ele tinha essas manias de assustar os gatos na cozinha, de arrastar chinelo e expressar alívio quando se sentava em qualquer lugar. Sabe, sentava ou assim. Detalhe, ele adorava o Natal. Então ele pode ter vindo para passar o Natal. E eu contei esse caso para uma amiga que é espírita. E ela me disse que quando se acorda engasgado é porque algum espírito tentou entrar em contato com você. Enfim, no Natal de 2016, a minha tia precisou novamente dormir lá. Mas eu, obviamente, não durmo naquela casa, mas nem pagando. Eu vou e volto no mesmo dia. Daí ela me disse que foi a mesma situação. A hora não passava, parecia uma tortura noturna e que os gatos ficavam perturbados. A sensação daquela noite foi horrível. Eu nunca tinha sentido aquilo. Parece que a noite nunca mais ia passar. E que o amanhecer não chegaria nunca. A situação era tão ruim que parecia ter passado horas, mas era assim, questão de segundos ou minutos para algo acontecer. Todas as vezes durante aquele ocorrido que eu apaguei, eu considerei como uma proteção, pois não estava preparado para ver nada naquele dia. Nem sei o que aconteceria se eu visse algo, pois só de escutar e sentir eu já fiquei apavorado. Caso contrário, eu acho que eu ia ter passado mal. A minha tia tem dormido mais vezes lá, porque nem sempre a minha avó está bem, e aí a ajuda precisa ser redobrada. Não obstante, numa noite, minha tia me contou que sonhou com uma mulher de branco, com um cabelo preto enorme, entrando pela porta da sala. Mas não conseguia ver o rosto dela no sonho. Então ela acordou com a gata fazendo um barulho, e quando olhou para o móvel no quarto da minha avó, ela viu um cachorro preto. Na hora do susto, ela achou que havia sido a cadela, que é da mesma cor, da família, que tinha entrado lá durante a noite. Mas conforme ela falava e brigava para a cadela sair, o cão se movia lentamente. Daí ela percebeu que não era o que ela estava pensando, pois parecia um cão, só que a parte de trás dele não era de um cachorro. E logo sumiu no meio da casa. Era do que a parte dele? Não era de cachorro, era de gente, era do quê? E ela ficou apavorada, ainda deitada, e dormiu novamente sem esforço. Simplesmente apagou no colchão. Lá as coisas acontecem assim, você acorda do nada, vê ou sente alguma coisa também do nada, e aí cai no sono de novo. Eu tenho uma terceira tia paterna que mora muito longe, mas uma vez no mês ela vem visitar minha avó. Sempre fica em torno de 3 dias, dorme na casa. Até então nunca havia reclamado de nada, até que um dia ela sentiu algo muito ruim durante a madrugada. Diz ela ter aberto a Bíblia online no celular e começando a rezar. Ela disse ter aberto a Bíblia online no celular e ter começado a rezar, para com isso conseguir dormir. Depois desse ocorrido, comecei a reparar que ela diminuiu o número de dias que costumava ficar
de 3 dias para 2 dias e agora 1 dia só. A casa realmente tem uma energia pesada. Há um sofá que o meu tio gostava de dormir que parece algo do além. É você chegar, sentar no sofá e de repente te bate uma lombeira. O que é lombeira? Te bate uma lombeira e o sono domina teu corpo. Se você dormir 15 minutos, a sensação é de ter dormido 6 horas. Ai, gente, eu preciso desse sofá no meu quarto. Às vezes dá a entender que é algum encosto querendo sugar nossa energia. Mas se você dormir só 15 minutinhos já dá a sensação de dormir 6 horas, tá ótimo. Dura é o contrário, né? Você dormir 6 horas parece que você só dormiu 15 minutos. Enfim, mas eu entendi o que você quis dizer. Parece que tem alguma coisa ali que suga a tua energia, te dá moleza, né? Sei bem como é. Ao cair da noite, os gatos ficam assustados. Tanto que muitos preferem dormir no quintal ou na varanda, tudo menos dentro de casa. Algumas noites lá são tranquilas, relata minha tia, mas outras são bem sinistras. Para falar a verdade, eu evito ir à casa da minha avó. E quando vou, tento mentalizar coisas boas para que qualquer coisa que esteja presa lá não me atinja. Faço minhas orações e peço a proteção de Deus e de Nossa Senhora. Às vezes reforço também pedindo ajuda de São Jorge. Quando eu era mais novo, assim que o segundo marido da minha avó morreu, eu ia quase todos os dias para lá para poder ajudar a minha tia. Voltávamos sempre à noite. E um belo dia, após o jantar, a minha tia colocou a minha avó na sala, sentada de frente para a TV, que estava num volume bem baixinho. Ela já havia jantado, estava esperando a sobremesa. Enquanto eu conversava com a minha tia na cozinha, paramos perto da geladeira. E bateu aquele silêncio. E ouvimos a minha avó falar alguma coisa. Quando olhamos para a sala, vimos um vulto preto passando muito rápido, como se estivesse correndo pela parede, saindo pela porta da sala. A gente pensou que era minha outra tia ou algum vizinho. Mas não tinha ninguém lá fora. E perguntamos à minha avó com quem que ela estava falando. Ela olhou francamente e disse que era o marido dela, que tinha ido falar alguma coisa e que precisava ir embora rápido. Chegamos a perguntar o que ele tinha falado, o marido falecido, né? O que ele tinha falado e ela respondeu, não sei. Minha tia também costuma dizer que às vezes acorda com a minha avó falando sozinha no meio da noite. Numa situação, perguntou com quem ela estava falando e ela disse, com aquela moça que está ali na parede, ela veio me ver. E essa mesma moça sempre aparece na hora do almoço ou qualquer outra refeição. Minha avó diz para servir almoço para ela, que ela veio de longe e por aí vai. Com muito custo, um dia, minha avó disse o nome da tal moça que vem visitá-la. Daí perguntamos à irmã da minha avó e ela disse que essa moça já morreu há muito tempo, que morava perto da casa delas, era uma conhecida da família. Um detalhe interessante. Meses atrás, eu fui passar o dia na casa da minha avó. Como de costume, fui ajudar a pegá-la e tal, já que ela não tem movimento nenhum das pernas e pouquíssimos dos braços. E durante essa ação, sentimos que a minha avó estava estranha, mas não dizia o porquê. Quando fui pegá-la para colocá-la na cadeira, senti um cheiro muito forte de perfume, o que o meu tio usava. Quando chegamos na sala, ela olhou triste para mim e falou que o meu tio tinha dito para ela ir visitá-lo no cemitério. Atenção, a minha avó não sabe até hoje que o filho dela faleceu. Sempre quando ela pergunta, falamos que ele foi viajar ou foi trabalhar num local longe. A mente dela não está muito boa. Ela esquece de algumas coisas rápido. Só tem facilidade para lembrar de coisas antigas. E devido à frágil doença e decisão familiar, a decisão familiar foi de não contar a ela a morte do filho. Já que quando o segundo marido dela faleceu, a escolha foi contar, e isso causou danos emocionalmente sérios a ela. Sabemos que por ser mãe, conscientemente ou inconscientemente, ela sabe que o filho não está mais vivo. No entanto, vemos que ela sente ou tem essa ligeira impressão.
mas acreditamos que pela doença isso acaba passando despercebido para ela. Ana, reforço que o meu relato é totalmente verídico, eu não estou inventando nada. Eu fui extremamente sincero aqui. Peço desculpas pelo texto imenso, mas os detalhes são necessários. Espero que esse relato seja contado no canal qualquer hora. Aguardo respostas. Desde já, muito obrigada, sucesso para vocês. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Então, coisas acontecem na casa da avó, né? Provavelmente o tio ainda está por lá, ou pelo menos ele vem no Natal, né? Mas eu acho que seria de bom, assim, seria uma coisa boa fazer um grupo de oração, alguma coisa de oração na casa, para todos esses que já faleceram lá, pro marido da sua avó, pro filho dela, né, que parece que eles estão meio que presos por algum motivo ali. Será que eles ainda estão, de certa forma, um pouquinho presos por conta dela e da situação dela também, né? Mas eu acho que é interessante umas orações no local, uma benzida, alguma coisa assim. Mas que a noite de Natal foi tensa aí, foi, hein? E aí, a noite de Natal de vocês foi tranquila? Tudo de boa? Ou foi tensa também? Viram fantasmas, alguma coisa assim? Manda um relato pra gente se aconteceu, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos. Um Feliz Natal e a gente se vê logo mais. Fui! Eu vi Jesus. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade. Era madrugada de uma sexta-feira santa, quando ela acordou e viu em tamanho real uma cruz na porta do quarto dela, onde Jesus estava crucificado. Ela conta que foram uns 10 segundos de puro êxtase. Ela diz que conseguiu ver em detalhes o seu corpo ensanguentado, a respiração ofegante e a coroa de espinhos em sua cabeça. Ela tem plena certeza que estava acordada. Já em 2015, ela conta que estava passando por uma situação muito difícil e numa noite de angústia e ansiedade, depois de muitos cigarros e cafés, ela estava muito agitada, não conseguia se concentrar em nada, apenas sofria. Ela já tinha sentado e levantado várias vezes do sofá dela e ela disse que o sofá dela é de um tecido chamado suede. Diz que parece um veludo, que quando a gente passa a mão ele muda de tonalidade, sabe? Aí ela resolveu assistir uma pregação evangélica na TV, mesmo ela sendo espiritualista. E ela chorava muito, pedia para que Deus a libertasse, que a libertasse do mal. Ela pedia enquanto assistia aquela pregação. E quando ela olhou ao lado no sofá, estava ali no sofá uma imagem de Jesus. Mas diz que era uma imagem de Jesus perfeita, como se alguém tivesse desenhado no sofá com os dedos. Sabe, em tons escuros e mais claros, dando aquele efeito no tecido. Ela conta que ele estava de perfil olhando para baixo. Dava para ver bem definido o rosto, a barba, o cabelo comprido e um dos braços onde se via as dobras do manto. E ela sentiu o seu olhar amoroso dizendo algo como: "Eu estou aqui". Olha, ela diz que não existe palavra para definir o que ela sentiu. Ela diz que sempre foi uma pessoa de muita fé. Aliás, se ela não fosse, ela não tinha suportado tudo o que aconteceu com ela, inclusive a morte da filha dela. Mas ela diz que quando estamos vulneráveis, sofridos, às vezes esquecemos do amor de Deus por nós e quão vivo e presente está Jesus em nossas vidas. E ela sempre se pergunta por que ela teve, digamos, o privilégio de vê-lo. Qual o propósito disso? Afinal, não foi um sonho ou uma imagem mental, foi real. Ela viu Jesus completamente materializado naquela cruz. E ela diz que se alguém estiver ouvindo e souber explicar para ela, ela gostaria muito de ouvir. O duende surpresa de Natal. Duende surpresa? Surpresa! Bom, é um moço que nos conta. Todo final de ano, a família se reunia na casa da minha avó para a celebração de Natal em São Caetano do Sul, São Paulo. Era muito gostoso, pois a felicidade sempre reinava nessas épocas. A união familiar era suprema.
No final do ano de 2014, eu namorava uma garota que morava em outro município, Cosmópolis, São Paulo. E ela também vinha para casa da minha avó passar o Natal comigo e com a minha família. A minha família sempre teve o hábito de dormir bem tarde após a ceia de Natal. Contudo, a ceia de Natal de 2014 foi um pouco diferente. Após comermos a ceia, digamos que muito bem, comemos demais, a minha avó, minha mãe, minhas tias sentiram um sono muito pesado e a minha namorada também. Disseram que iam se deitar. Era por volta de 1h20 da manhã do dia 25 de dezembro. Escovaram os dentes e se deitaram. Disse para minha namorada que estava sem sono. Então eu disse para minha namorada que estava sem sono e pedi para ela ficar acordada um pouco mais comigo. Como sempre fazíamos quando estávamos juntos, né? Ficávamos sempre ali deitados na cama, conversando, dando risada, contando nossas novidades, experiências nos começos de madrugada, quando viajava para vê-la ou ela vinha me ver. Bom, ela aceitou e nos deitamos em meu quarto. A conversa e risadas... A conversa e risadas fez ela... as conversas e as risadas fizeram ela despertar do sono que ela estava sentindo. E o meu quarto é grande. Tem uma janela de madeira rústica vazada. Deve ser tipo veneziana, assim, né? Ou seja, se vê perfeitamente o lado de fora da casa. Perfeitamente? Janela de madeira vazada, rústica, enfim. Deve ser veneziana, não sei. Bom, se vê perfeitamente o lado de fora da casa, que possui um quintal grande e espaçoso. Era por volta de 2h40 da manhã e ainda estávamos conversando entre beijos, até que ouvimos passos do lado de fora da casa. Mas não eram passos comuns, eram passinhos, curtos e ágeis, extremamente rápidos, como se um coelho bem pesado corresse pelo quintal. Mas eu moro na grande São Paulo, não há coelhos por aqui. Eu pedi para minha namorada ficar em silêncio, para que pudéssemos ouvir com mais atenção aquele som que nunca eu tinha ouvido. Nós nos atentamos ao som e a minha barriga gelou, assim como o medo começou a tomar conta de mim, pois aqueles passinhos voltaram e ficaram mais altos e mais rápidos, e eu percebi que estava embaixo da nossa janela. Aquilo havia caminhado até embaixo da janela do meu quarto. O som era como bater a ponta das unhas dos dedos indicadores e médio em madeira, bem rápido, tipo... sabe? Eu não sabia o que era aquilo. E pensei em alguma ratazana pelo som alto dos passinhos céleres, né? Eu e ela estávamos gelados na cama. Eu e ela estávamos gelados na cama. À noite, um tremendo silêncio nas ruas e tudo se calou novamente. Criei coragem, levantei da cama, me arrisquei ir até o vazado da janela, afinal de contas, para mim era uma ratazana ou algum animal urbano de esgoto, sei lá. Mas eu tive uma das piores visões da minha vida. Conforme me aproximei da janela e parei olhando para fora pelo vazado da janela, saiu debaixo da parte de baixo da janela, do lado de fora, dando pequenos e baixos risinhos, um pequeno ser de aproximadamente 45 ou 60 centímetros, de tonalidade amarronzada, deformado, com alguns caroços na cabeça, e me lembro muito bem, um bracinho era mais longo que o outro. Não me lembro para dizer qual era o maior, qual era o menor, pois entrei em estado de choque naquele momento. Eu não conseguia piscar. Ele foi correndo para o lado direito do quintal, lá para o fundo da casa, até que eu perdi aquela criatura de vista. Falei para minha namorada pegar meu celular, que na época era um iPhone 4S, mas a câmera dele era quase impossível filmar pelo vazado da janela, ainda mais à noite. A tela só ficava preta da câmera.
Minha namorada tremia na cama, pois ela também ouviu os passinhos saindo de perto da janela e os risinhos também, de acordo como eu ouvi e vi aquela criatura. Eu esperei por mais alguns minutos em pé na janela, mas não voltou mais para o meu campo de visão e nem os passinhos mais eu ouvi. Voltei para a cama, minha namorada e eu ficamos acordados a noite toda, não tinha mais sono. Não tinha mais conversa, a gente estava em silêncio e em choque na cama. Os dois acordados com os olhos arregalados. O outro dia amanheceu e por volta das 7h15 da manhã eu peguei uma barra de ferro que utilizamos para reforçar as trancas de uma das portas aqui de casa e fui eu e ela para o quintal. Fomos eu e ela para o quintal, bem devagar, para ver se via novamente aquele ser horripilante, para não dizer extremamente feio e deformado, como eu havia visto pelo vazado da janela naquela noite de Natal. Mas infelizmente ou felizmente não havia mais nada ali no quintal, nenhuma criatura. Comentamos com a minha família na mesa do café da manhã sobre o barulho. E uma das minhas tias disse que acordou com esses passinhos, mas imaginou ser algum animal urbano, como eu, a priori, pensei ser. Ela acabou voltando a dormir, ignorando o barulho. Eu jamais me esqueci daquele Natal, assim como daquela criatura que vi, que para mim era um duende. Não namoro mais essa garota, mas eu creio que para ela aquela noite foi a mais aterrorizante da vida dela também. Me chamo Fulano, tenho 24 anos, sou de São Caetano do Sul e esse é o meu relato assombrado. Um forte abraço, tenho uma grande admiração por vocês. Muito obrigada pelo relato, um beijo pra você. Cara, será que era um duende? Um bracinho menor que o outro, feio. Como eram os olhos? Tinha roupa, parecia pelado. Que coisa, né? Será? Será que você viu no astral? De repente vocês viram, sei lá, passou pra cá ou... Que legal. Que legal, o duende. E é Natal, pessoal. Quero desejar aqui para vocês um feliz Natal, tá? Que é uma época aí de esperança, de renovar as nossas esperanças em dias melhores e para a gente olhar para dentro também e tentar ser uma pessoa melhor, né? Primeiro trabalhar aqui dentro de nós, trabalharmos nós mesmos para depois espalhar isso para o mundo, ok? Então que seja aí uma época, que seja um dia muito bom, com uma energia muito boa aí para todos vocês, ok? Um Feliz Natal e a gente se vê logo mais. Beijos! Tchau, tchau!